Fala galera, aqui tá falando é o Sérgio. Eu tô aqui trazendo pra vocês uma videoaula explicando sobre função recursiva para ensinar e ajudar melhor aí quem tem dificuldade em entender como trabalha as funções recursivas e resolver alguns exercícios que foram passados. Bom, a função recursiva é dita quando a função é dita como recursiva, quer dizer que ela invoca ela mesma para executar para executar o programa. Vamos lá fazer, por exemplo, um fatorial. Eu vou criar aqui a programação do fatorial de um número digitado. Vamos criar o programa. Primeiro, vamos lá, declarar int do tipo inteiro e um número que eu vou digitar. Vou atribuir o valor de 0 a ele. Digite o número. Sim, número. Aí quando eu for colocar para exibir na tela, eu vou chamar fat, que vai ser o que eu vou chamar de fatorial. Vai ser o nome, né, que eu vou colocar a minha função fatorial. Agora vamos criar a função. Quando você cria a função, você cria ela do tipo protótipo. Quem fez funções antes de assistir essa videoaula tem que ter aprendido funções para poder aprender a função recursiva, tá? Int fact, que foi o que eu declarei aqui, ela segue a mesma base das funções, porém ela utiliza ela mesma como se fosse um loop, para você não precisar trabalhar com do, while ou for. Após você declarar a sua função, você abre as chaves para você colocar o que vai ser executado dentro das chaves e começa. No caso, eu quero saber se fatorial de número funciona assim. O número ele é calculado pelo seu antecessor. Melhor, o número é multiplicado pelo seu antecessor. Por exemplo, fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 até 1. Isso dá 120, tá? Para mim chegar nesse número, eu preciso que a minha função ela fique se subtraindo até chegar lá. Por exemplo, eu preciso saber se n for igual a 0. Se n for igual a 0, o que ele vai fazer? Aqui é a minha definição de parada. Se n for igual a 0, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar o 0 pelo 120, que for o resto da soma. Eu não quero que ele faça isso, porque senão ele vai me retornar 0. Então eu quero que ele me retorne 1. Se o número virar 0 novamente, ele vai voltar como 1. Se não, e aqui começa a programação da função. Return. Vamos lá. Eu quero que o n, que por enquanto vamos supor que vá a 5, multiplique pelo fatorial de n menos 1. Então eu quero que o 5 me multiplique por 4, porque n, quando 5 menos 1 se torna 4. Ele vai fazer o programa rodar, vai voltar, vai ver que n não é igual a 0, e aí ele vai fazer essa função de novo, até ele chegar em 0. Quando ele chegar em 0, ele vai verificar que o número é 0, e em vez dele multiplicar por 0, não, ele vai me retornar 1. Então aqui, quando você está executando essa função, ele está fazendo isso. N multiplica por 4. Depois n multiplica por 3. Depois n multiplica por 2. Depois n multiplica por 1. Depois n multiplica... Opa, é 0. Então eu vou dar 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer 1. Novamente, n multiplicar por 1, estoura a pilha, e depois que ele estourar, ele vem pra cá. Ele me retorna o número que eu pedi para ele me passar. Entenderam?
Vou fazer o programa rodar para vocês verem. Fatorial de 120. Opa, 120 não, de 5. É 120. Fatorial de 6, 720. E assim vai. Agora vamos fazer os outros exercícios. Bem, agora vamos fazer o projeto, o segundo exercício, que é mostrar números pares de 0 até um número informado, né? Para isso, vamos utilizar uma variável inteira do tipo par, que recebe o valor de 0. Vamos escrever, digite o número. Opa, esse é o último mais feio. C1, ó, CI, não. Vamos trocar aqui novamente. Vamos colocar a variável, vamos trocar essa variável para colocar como num. Daí para eu uso ele na função. E cout eu vou colocar, vai dar erro aqui. E no cout eu vou colocar o par chamando num, certo? Vamos lá. Tirar esse aqui, colocar uma biblioteca aqui. Vou colocar aqui pra cima para ficar mais legal. CST delip. Tá. TD. Agora vamos fazer a função. A função do tipo inteiro par e do tipo inteiro n. E o que eu preciso que ele faz aqui pra mim? Preciso que ele faça o seguinte: se o número n for maior que 0, quer dizer que enquanto esse número for maior que 0, ele vai me fazer. Aí eu preciso checar também se esse número n resta a divisão por 2 é igual a 0. Porque se for, então ele vai fazer o seguinte: ele vai fazer na tela, ele vai me exibir na tela n, n minúsculo, e vai fazer retornar a variável par n menos 2, tá? Feito isso, beleza. E se o número for ímpar? Se o número for ímpar, a gente faz ele mudar a sua estrutura. Palavra feia. Então a gente vai fazer else. Se não for, então você me devolve um n, recebe n menos 1. Escreva na tela n e retorna par n menos 2. Vamos ver como é que ficou. Digite o número 5, por exemplo. Bom, vai ser 420, certo? 420? Mas que coisa. Pô, vamos ser espertos também, né? Coloca o número aqui, mas não coloca para pular uma linha. Então vamos pular uma linha aqui. E vamos pular uma linha aqui.
gente executa. O 5, 4, 2, 0. Os números pares abaixo de 5 são esses. Se eu colocar um outro número, vamos pôr 12. 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 0. E assim consecutivamente. Tá? E aí vai executando as funções. Entenderam por quê? Porque quando você vê que enquanto esse número ele for maior que 0, ele vai checar que ele vai verificar se o número resto por sua divisão é igual a 0. Se for, vai escrever na tela o número e retornar para mim o número menos 2. Quando eu chamo o par n-2, ele faz o número menos 2 e retorna. E verifiquei que esse número não é menor que 0. Então ele volta para cá e vai fazendo a mesma coisa até o número ser menor que 0. Quando esse número for menor que 0, ele sai. Enquanto ele for menor que 0, ele fica aqui. Se o número digitado for ímpar, então vai fazer o n receber n-1, aí a partir daí o número que era, por exemplo, se você digitar 13, o número 13, ele vai chegar aqui e verificar que o resto não é divisão por 0, não vai ser, não, o resto por divisão por 2 não vai ser por 0, não vai ser 0. Então o que ele vai fazer? Vai somar, vai pegar esse número e vir para cá, no else. Vindo no else, ele vai fazer o número receber menos 1. E assim, ele vai fazer, aí ele vai continuar a execução. Vai exibir o número na tela, pular uma linha e retornar para mim o número par n-2. E aí ele vai verificar que o número é par e vai vir para cá. Beleza? Facinho, né? Outra coisa que você poderia fazer também, em vez de fazer todo esse trabalho aqui, é tirar esse n recebe n-1 e fazer o seguinte, que aqui não é mais para você conseguir entender o jeito que está rodando a função. Você pode colocar aqui return n-1. Por quê? Ele vai fazer a função se, na hora que ele fizer a função se, ele vai verificar, se ele for verificar que o número é ímpar, ele vem para cá direto. E aí ele faz a mesma coisa que estava fazendo antes. Diminui o tamanho da sua execução. Por exemplo, um 7 aqui. 6, 4, 2, 0. Ele faz a mesma coisa que aquele n recebe n-1 estava fazendo. Só que em vez de diferença é que lá já estava exibindo. Aqui não, aqui ele vai verificar que o número não é, vai me retornar um número, que vai tornar um número par, e aí vai fazer aqui novamente. Beleza? Bom, vamos lá para o segundo exercício agora. Para o quarto exercício, que é mostrar a soma dos números inteiros entre 0 e o número digitado. A ideia é entre 0 e o número digitado, só que você tem que pensar da seguinte forma: você não vai fazer de 0 até o número digitado. Você vai fazer do número digitado até 0, sendo subtraído. Quer ver? Vou mostrar como é que vai ser feito. Bem, vamos prosseguir usando o mesmo programa a mesma base do programa aqui, só vou inserir mesmas funções. Vamos lá, eu preciso de uma função, eu sei que ele é inteiro, vai ser a soma, e a variável que vai receber o num na função vai ser o n. Então eu vou fazer o que aqui? A execução vai ser se n for maior que 0, então me faça return n mais soma n-1. Opa, deixa eu tirar esse A aqui. E acabou. Só isso. Quando a gente executar o programa? Sim. Vai dar 15. Por que 15? Porque aqui ele está fazendo a seguinte execução. Quando eu digito 5, o n vale 5. n-1, 5 menos 1, 4. Então ele vai fazer 5 mais 4. E o que vai acontecer depois? Vai continuar executando aqui. Aí depois eu vou ser n que vale 4. Aí n vai valer 3, porque 4 menos 1 é 3. N vai valer 2, mais 1, mais 0. Quando ele for 0, ele estoura e sai da pilha. 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12.
12 mais 2, 14. 14 mais 1, 15. 15 mais 0, 15 novamente. Entendeu? É isso que ele faz durante essa execução. Esse programa é mais fácil de projetar do que os outros ainda. Não é muito de segredo nele não, tá? Bem, agora vamos ao quinto exercício, que é implementar um programa recursivo que imprima qual n termo da série de Fibonacci. Vou deixar o mesmo escopo que eu tinha feito antes aqui, para não precisar ficar digitando toda hora. A única coisa que eu vou trocar aqui é esse soma, que em vez de função soma eu vou colocar a função fib, de Fibonacci. Vamos declarar a função, vamos declarar o fib como inteiro e o seu termo int n. Abriremos a chave e vamos verificar. Se n for igual a 0 ou n for igual a 1, então me retorne n, que é o valor que vai chegar. Se não, ele vai me retornar retorne fib n menos 2 mais Fibonacci, né, que é fib n menos 1. Por quê? Quando você disser um número, esse número vai verificar se ele é igual a 0 ou igual a 1. Caso ele seja igual a um dos dois, ele vai me retornar, se ele for igual a 0, ele vai me retornar 0, se ele for igual a 1, vai me retornar 1. O que vai acontecer aqui? Quando eu colocar esse Fibonacci para rodar, ele vai fazer n menos 2. Quanto que é? Vamos supor que seja 5. 5 menos 2 é 3. 3 é igual? Não, não é igual. Ele vai fazer execução de novo, até o número ser igual. E aí ele vai dividir esse programa em duas vezes. Ele vai me retornar, ele vai dividir fib, o que se torna hoje um fib n menos 2, vai voltar como fib n menos 2 mais fib n menos 1. E vai, se você fizer o teste de mesa, você vai ter que fazer dessa forma. E aqui é a mesma coisa. Ele vai sempre, o que é um valor aqui, uma execução aqui, vai se dividir em duas execuções. Vai virar fib n menos 2 mais fib fib n menos 1, certo? E o que a partir daqui, depois ele vai somar com a mesma coisa aqui. E ele vai ficar fazendo isso, depois ele vai somar de novo. Aqui já está tipo como se fosse o teste de mesa. Mais. E vai vir aqui e somar de novo. Depois ele vai acabar essa execução e vai fazer novamente. Ele vai começar a transformar ele em várias execuções de Fibonacci. Como se fosse mesmo a conta de Fibonacci. Quem sabe fazer Fibonacci no papel, fazer a conta de Fibonacci, vê que você pega um número e vai desmembrando a soma desse número até chegar em 0. E é o que vai acontecer aqui. Quando ele chegar em quando todos os números chegarem em 0 ou 1, né, no caso, se que for somando chegar em 0 ou 1, ele vai me retornar o valor. Se for 1, ele me retorna 1, se for 0, ele me retorna 0. E depois ele vai somar todos esses números, todos esses zeros em 1. Quando ele somar esses todos os zeros em 1, ele vai dar o termo equivalente à série Fibonacci. Exemplo. Vou botar o programa para rodar. Todo mundo sabe que o sexto termo da série de Fibonacci é 8, certo? Ele me voltou 8. Ele fez tudo isso, dividiu até chegar em zeros e uns, e aí ele somou todos esses valores. Sétimo termo da série de Fibonacci é 13. E assim consecutivamente. Não é difícil de fazer. É difícil você entender como funciona, mas tá aí, não é tão treta também. Bom, vamos agora para o sexto exercício, que é definir um programa recursivo dado o número n e imprimi-lo em base binária. Bom, aqui vai ser o seguinte. Primeiro eu vou ter que trocar o Fibonacci, que foi o exercício anterior, por um binário. E agora vamos declarar
Vamos fazer o programa. Int bin, int n para o nosso contador, como já era antes. Opa, vou pular aqui. Chaves. E agora vai funcionar o seguinte: se n for menor que 1, return n, certo? Deixa eu botar as chaves aqui, não perder ele. Return n. Se não, else. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer esse número ficar me exibindo ele várias vezes até ir colocando o número, concatenando assim por se dizer o número, os zeros e 1 até o final. Eu demorei para pesquisar um pouco sobre isso e achei um exercício e descobri isso, o porquê que isso acontece. Eu vou pedir para ele me retornar n, 10 vezes n, desculpa, 10 vezes n dividido por 2. Por quê? Mais, desculpa, aqui. Aí fora do parênteses eu coloco mais n resto da divisão por 2. Por quê? Preciso que esse 10 multiplique o resultado que vai sair aqui. No final da execução, como vocês viram, toda vez que eu chamo a recursividade, que está aqui dentro, ela vai fazendo até a referência dela ser o que eu estou pedindo. Como aqui eu estou pedindo para ser menor que 1, ou podia ser igual a 0, ele vai ficar fazendo n dividido por 2, n dividido por 2, n dividido por 2, n dividido por 2. E no final disso que ele vai multiplicar para mim aqui o 10 vezes. E vai me retornar toda hora o resultado de n resto da divisão por 2. Então quanto que é n o resto da divisão por 2? 0, 1, 0 ou 1. Indiferente. Vamos lá ver. Vamos testar para ver. Vou rodar um binário aqui. 10. 10, 10. O que aconteceu? N. Vamos lá. 10 dividido por 2 é quanto? 5. Resto da divisão de 10 é 0. Vem o 0. N. Resto da divisão por 2. Melhor, 5. Resto da divisão por 2 é quanto? 1. Resto da divisão, 1. Sobra 2. 2. Resto da divisão por 2 é quanto? Tô esperando alguém falar, hein? N. Resto da divisão por 2 é 1. Melhor, desculpa. O que sobrou aqui? Ai, caramba. Vou ter que cortar essa parte. Começar novamente. 10 resto da divisão por 2 é igual a 5, certo? 5 resto da divisão por 2, desculpa. Vai lá. 10 dividido por 2 é 5. O resto da sua divisão é 0. 5 dividido por 2 é 2,5 seria, né? No caso vai ser 2. O número é 4. O resto da divisão, 1. 2 dividido por 2 é quanto? 1. Seu resto, o seu valor é 0. 1 divide por 1 é ímpar. Divide por 2? Não, não divide, por quê? É ímpar. Então vai dar 0,1. Seu resto, 1. 0. Aí acabou. Agora, como acabou, o que ele vai fazer? Vai multiplicar o 10 pelo 0. 10 vezes 0, 0. Então vai dar 0. E não vai aparecer a execução. Então ele vai me retornar o valor. E aí vai aparecer o 10, 10. Vamos tentar outro valor? Vamos tentar o 16. 1000. Ou melhor, 10.000, né? 10000. E assim vai consecutivamente. E é assim que você faz o binário. Tá? Faz os testes de mesa que vocês vão chegar a essa conclusão. Vamos lá, último exercício. Soma de dois números naturais através de incrementos sucessivos. Funciona da seguinte forma. Esse exercício ele consiste no quê? Vamos supor que seja 6 vezes 4. 6 vezes 4 é 24. Como é que a gente faz ele? A gente faz 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. 6 vezes, certo? Que dá 24.
Das duas formas vão fazer 24. A gente vai fazer isso aqui no programa. Eu vou tirar isso aqui, porque a gente não vai utilizar. E eu vou só incrementar informações aqui. A gente já tem o primeiro número. Vamos dizer que esse primeiro número é o primeiro termo que equivale ao número que a gente vai começar a multiplicar. E o segundo número vai ser um i. Você pode fazer das duas formas. Tanto o primeiro número mais ele várias vezes, como o segundo número mais ele várias vezes. Vai dar o mesmo resultado. Nós vamos fazer o primeiro número primeiro. Vamos fazer do primeiro número fazendo isso. Sem num. E aqui eu vou colocar um. Digite o primeiro número. E eu vou colocar o mesmo aqui. Deixa eu já copiar e colar para ficar mais rápido. Não está muito tempo do vídeo. O segundo número. Sem. Opa. Eu coloquei i lá e eu vou colocar i aqui. Quando eu pedir para ele chamar a função, eu vou pedir para ele chamar num e i, certo? E aqui eu vou declarar int. Trocar esse binário aqui para soma, que era o binário no exercício anterior. Int soma. E aí eu ponho int, declaro novamente num, que vai ser o n, e int x. Tá? O que acontece aqui? Quando eu coloco duas variáveis dentro da função, vão ser o que está na variável num vai ser atribuído à variável n, o que está na variável y vai ser atribuído na variável i vai ser atribuído na variável x. E aí ele vai executar o cálculo. Vamos dizer, se n for maior que 0, então faça para mim. Me retorne x mais soma, parêntese, x n menos 1. O que acontece aqui? Quando a gente começa a fazer essa função, quando ela faz essa função recursiva, o x vai somar com ele mesmo. O x aqui vale num, certo? Desculpa, x vale i. Então x vai somar com i. Vamos supor que seja 4i. O 4 vai somar com 4. N menos 1, que vamos dizer que o n seja 6, vai ser 5. Então ele vai fazer isso 6 vezes, vai somar ele 6 vezes. Vamos lá, mostrar para vocês verem. Tem um erro aqui. Ah, entendi. É isso, ponto e vírgula que não deveria estar aqui. Vamos lá. Quando você executar o programa, digite o número. Primeiro número 6, que eu quero multiplicar 6 por 4. 6 vezes 4, 24, certo? O que aconteceu aqui foi o que eu falei. Ele vai pegar o 6 e vai subtrair ele até ele chegar em menor que 0. 6 menos 6, 5, 5 menos 5, 4, 4 menos 4, 2, e assim. E essa mesma contagem vai ser feita aqui. Quando esse número parar de fazer essa contagem, vai parar de somar o 4 várias vezes, que é o segundo número que eu coloquei. Entendeu? Espero ter ajudado vocês. Esse foi o primeiro vídeo aula que eu fiz direto de recursividade. Eu pretendo fazer outras videoaulas ensinando a fazer desde o início. É que a gente está apertado na nossa sala lá e a gente vai ter uma prova essa semana que provavelmente caia funções recursivas. Então eu já vi, essa foi a primeira videoaula que eu pensei em fazer, já passando para isso. Mas eu prometo que eu vou fazer outras videoaulas seguindo essa mística aí. Se você gostou, ajuda conosco aí, dá um joinha e compartilha nas redes sociais aí pra galera ir aprendendo um pouco mais sobre funções recursivas e programação. Bom, valeu galera, tchau, tchau.